Eu vivi uma vida, mas eu considero que minha vida se resume em 5 anos. A ideia de republicar as histórias do Homem-Força surgiu em um encontro em 2009, quando Rogério Casacurta recém havia se mudado de Porto Alegre para trabalhar em Caxias do Sul. Gelati estava sendo homenageado em um evento de quadrinhos, e Rogério ficou surpreso ao saber que o desenhista que fazia as revistas Albatroz, que ele colecionava desde adolescente, estava vivo e com ótima saúde. Pediu sua permissão e prometeu que, de alguma forma, publicaria novamente seu trabalho. Gelati prontamente concordou e colaborou para que tudo desse certo. Assim que a revista foi impressa, Rogério se reuniu com seu irmão, Gelati e Iotti, para mostrar a novidade. Eu não queria fazer uma revista inteira só do Gelati, eu queria que tivesse também alguns outros atrativos. Eu acabei convidando o Iotti, que é um amigo meu de longa data. Estudamos junto lá na Fabico, na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. E como ele era um desenhista mais conhecido aqui em Caxias pelos personagens dele, o Raditz, etc., eu fiz questão de publicar os quadrinhos dele, convidei ele gostou, adorou a ideia, ele conhecia o Gelati também de muito tempo, e isso acabou que nos reuniu, né, depois de muito tempo, aqui em Caxias, e assim que a revista ficou pronta, eu fiz questão de marcar uma reunião com ele, com meu irmão, com o Gelati, lá na casa do Gelati, para mostrar o produto final. Bom, pessoal, meu nome é Carlos Henrique Iotti, sou cartunista, radialista, jornalista e outras atividades aí, e também sou quadrinista. A minha relação com o Altair Gelati, ela tem 3 períodos. É o antiquíssimo, o antigo e o mais ou menos. O antiquíssimo, pode se chamar de jurássico, é quando eu era guri, piá, em Caxias do Sul, e eu ia no barbeiro cortar o cabelo. Sim, porque na época não existia esses negócios de barbershops e cabeleireiro. Era barbeiro. Eu ia no barbeiro, no Abóbora, olha o apelido do meu barbeiro. E lá eu encontrava uns gibis que eu não entendia como é que aquilo, né? Era um gibi preto e branco, com uma capa colorida ali e tal. Se chamava Albatroz. E eu ficava, uau! Ficava lendo aqueles gibis antes de cortar o cabelo e tal, e era sensacional. Eu me lembro uma história que eu nunca mais vou esquecer, olha, é uma memória de décadas. É um prédio e um gafanhoto gigante, e tinha um avião. Eu me lembro do avião, Folga Magister, é um avião francês. Depois eu fui descobrir que era feito em Caxias. O gibi tinha anúncios de empresas que hoje nem existem mais, Fedrice Batiste Materiais de Construção, pelo amor de Deus. Então isso é do período Jurássico. No segundo período que eu me lembro do Altair Gelati é o seguinte, eu, durante o curso de jornalismo, já era crescido, vacinado e totalmente irresponsável, eu dava aula de História em Quadrinho na URGS, no sábado de manhã, uma cadeira opcional. E para ilustrar e tornar a minha aula um pouquinho mais atraente, eu convidei o Altair Gelati. Na época não tinha
fax, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Eu achei o telefone dele e convidei ele, e ele de pronto, num sábado de manhã, de gravata, foi na minha aula, preparou uma aula, falou, foi uma coisa sensacional. Eu me lembro que ele foi assim e respondeu às minhas alunas, basicamente, que eu dava aula para o curso de Relações Públicas. Então foi sensacional, e ele contou toda a história, a trajetória dele, e depois ele me deu uma carona, porque eu era um professor, mas não tinha carro, e aí eu perguntei uma coisa que ninguém perguntou. Eu disse, por que tu parou de desenhar e não seguiu a carreira? E ele disse, olha, eu escolhi por questão financeira, porque eu ia apanhar muito. E aí ele vislumbrou, ele tinha uma litografia, né, a empresa dele, uma gráfica e tal, e ele optou pela carreira da gráfica. E no terceiro momento, eu fui encontrar o Altair Gelatti, já aposentado, através do Rogério Cazacurta. Fui na casa dele, foi uma emoção, assim, reencontrar ele. Aquela conversa foi interessante que a gente teve na casa dele, porque eu me lembrei também das origens do Raditz. O Raditz surgiu como um super-herói, foi só as 2 primeiras tiras, graças a Deus. Mas aí eu voltei no tempo, voltei na barbearia do Abóbora, voltei assim e me lembrei do super-herói, né? Do Homem-Força e tal. E aí eu resolvi fazer umas historinhas do Raditz revisitando os super-heróis. Ou aquilo que o Canini fazia também, não tá no gibi, que é misturar o personagem com uma história engraçada e tal. Mas o Altair Gelatti sempre é E ele era uma figura muito, muito tranquila, né? Muito afável, né? Então, a minha primeira lembrança é e sempre será do Albatroz, do super-herói dele, o Homem-Força. Eu não sabia que ele era de Caxias quando eu era criança. Depois que eu descobri, levei ele para aula e eu fico assim até emocionado de lembrar que eu tive na casa dele, graças também à perseverança do Rogério Cazacurta. Então é isso. Essa é a minha relação e a admiração que eu tenho por esse pioneiro das histórias em quadrinho aqui na Serra Gaúcha. Gelatti, em diversas ocasiões, reviveu seus dias de comerciante. Estava muito feliz em ver que finalmente Rogério havia conseguido. As revistas de BX ficavam prontas, eu levava para ele uma certa quantidade para ele doar para os amigos dele, etc. E o Gelatti acabava revivendo os tempos de comerciante dele, porque ele acabava vendendo as revistas. Não foram poucas vezes que ele me ligou dizendo assim, Rogério, me manda mais que aquelas que tu me deu, eu já vendi todas. E embora eu tivesse dado para ele, ele fazia questão de pagar, mostrando toda a humildade dele e o prazer que ele tinha em fazer aquela comercialização de revista, que eu tenho certeza que ele fazia muito mais pelo prazer do que até pelo lado financeiro. Inclusive ele não queria nem comissão, ele fazia aquilo com muito orgulho, né? Boa tarde, pessoal. Queria convidar todos vocês para o lançamento da revista Gibi X, hoje às 18 horas na livraria do Arco da Velha, com os desenhos do Altair Gelatti, um grande desenhista aqui de Caxias do Sul. E para quem for lá, olha a surpresa que eu tenho para todos vocês. Conto com vocês, pessoal. Aguardamos vocês lá. Tchau. Tchau. A revista Gibi X número 1 teve 3 lançamentos. O primeiro em Caxias do Sul, no Café do Arco da Velha. Depois também no Mississippi Delta Blues Festival, aproveitando que Rogério era o designer gráfico oficial do evento. Falando com a Ivana, ela me cedeu um espaço dentro da Gift Shop. E ali então eu fiz uma exposição e um lançamento e levei camisetas também para comercializar. Eu fiz questão de lançar no Festival de Blues porque era um evento que atraía uma quantidade muito grande de pessoas.
Embora o público não fosse de quadrinhos, fosse de música, muita gente se interessou e muita gente foi até o stand ali para tirar dúvidas e saber do que se tratava. Então, foi uma oportunidade que eu tive de botar a primeira vez o trabalho para um grande público. E também em Porto Alegre, na Feira do Gibi, no mercado público, onde seu irmão Alexandre participa ativamente das feiras mensais realizadas no segundo sábado de cada mês. Como a revista Albatroz ela também fez muito sucesso em Porto Alegre, sendo eu de lá e meu irmão morando lá e participando da Feira do Gibi lá do mercado público, eu fiz questão de fazer um lançamento lá juntamente com meu irmão, levei as revistas, banners, o pessoal ficou bastante interessado e tive o prazer então de receber alguns convidados e alguns curiosos que foram lá dar uma conferida como é que tinha ficado o trabalho. Em consequência da divulgação e distribuição da revista número 1 em Caxias do Sul e toda a Serra Gaúcha, inclusive Porto Alegre e região metropolitana, Gelati foi homenageado pelo conjunto da obra no já consagrado evento Gibifest de Alvorada. Então o Gelati foi convidado, né, e seria homenageado nesse evento. Eu fui na frente com o meu carro e o Gelati quis ir com o carro dele e levando a esposa. Ele gostava muito de dirigir e tal, e ele quis ir com o carro dele porque ele já ia aproveitar para fazer outras coisas. Porém, ele não se entendeu bem com o GPS dele e foi parar muito longe. Ficou bastante frustrado, ficou muito chateado e voltou para Caxias sem poder estar lá presente no evento lá do Gibifest. Acabei recebendo o prêmio por ele, mas depois fiz questão de ir lá na casa dele e entregar o prêmio a que ele fez jus. Boa tarde, pessoal. Estou aqui com o Gelati, que infelizmente não pôde comparecer ao Gibifest por motivos alheios à nossa vontade, mas eu vim então aqui entregar para ele o troféu pelo conjunto da obra. Gelati, passo às suas mãos o troféu pelo trabalho que o senhor realizou aí esses anos. Aí. Só tenho que agradecer pela beleza e lembrança que eles deram. Tem uma medalha de participação aqui também, nosso medalhista do Homem Força aqui, ó. É isso aí. Missão cumprida, pessoal. Muito obrigado. A confiança era tanta que na contracapa da revista número 1 já havia uma chamada para a campanha da revista de número 2, tanto que em agosto de 2019, o segundo número chega às bancas do Sul. E também em São Paulo, através da parceria inestimável de Varney Almeida de Souza, jornalista, editor, fanzineiro e pesquisador de histórias em quadrinhos brasileiros. Eu tinha certeza que eu tendo a revista número 1 impressa ia ser muito mais fácil de eu demonstrar e levar o projeto das outras revistas adiante. Então, pensando nisso, eu já coloquei uma propaganda da campanha número 2, na contracapa da revista, que era um desenho muito bonito, feito a guache pelo Alter Gelati. Os desenhos do Gelati eram todos muito maravilhosos e aquele me chamou muito a atenção por ser sobre o tema que ele gostava muito, que era ficção científica, né? Então uma nave, assim, ficou uma capa bacana e eu emplaquei já a campanha do número 2. As revistas impressas era tudo o que Rogério precisava para mostrar e divulgar sua ideia. Enviou releases para diversos sites, jornais e blogs, participou de eventos e reuniu fotos com leitores famosos. O lançamento das revistas foi uma coisa extremamente prazerosa e foi uma coisa que deu muita satisfação para o Gelati poder ver de novo os quadrinhos dele sendo impressos numa revista, porque a última vez que eles foram impressos tinha sido em 1971. E depois disso ele só fez entrevistas, reportagens, etc. Então, publicação de quadrinhos mesmo foi só quando a gente fez a GBX. Aquilo deu uma repercussão grande, eu diria que no Brasil todo, porque a plataforma Catarse ele era também um canal de divulgação de pessoas interessadas no assunto. Muitos não conheciam e muitos acabaram conhecendo o trabalho do Gelati através da revista.
Então aquilo me deu um retorno muito grande, me deu uma satisfação muito grande. Muita gente conhecia o nome de Gelati, sabia alguma coisa a respeito, mas seu trabalho e sua história, com início, meio e fim, foi contada pela primeira vez nas páginas da revista Gibi X. Antes disso, as informações eram muito difíceis, mesmo para pesquisadores com amplo conhecimento do assunto. Há uns 10 anos, mais ou menos, comecei a fazer um trabalho de pesquisa em tiras nacionais de quadrinhos. E eu sempre procurava quadrinhos, coisas que eu não tinha lido, coisas antigas, né, que não estavam disponíveis. E aí, em 77, eu devia ter uns 14 anos, saiu esse livro aqui, O Mundo dos Quadrinhos, do Ionaldo Cavalcante. Nesse livro aqui tem 4 inserções falando do Gelati. 4. Se eu procurar aqui, tá lá. Ele está em 4 páginas. Nenhuma delas fala sobre o Homem-Força e nenhuma delas fala sobre a revista Albatroz. Ele fala apenas das histórias e personagens que saíram nesse fanzine em 72. Historieta, que é outro fanzine também muito importante na história dos quadrinhos. Ou seja, ele teve acesso ao Historieta, provavelmente por correio, né? Naquela época não existia internet, nada disso, mas não teve acesso ao Albatroz, que foi a revista importante do Gelati e que ele fez paralelamente ou um pouco antes, né? Então, obviamente eu li o livro inteiro, né? Porque me interessava. E fiquei com esse Gelati na cabeça, não tinha nenhuma figura, só tinha o verbete mesmo, falando das histórias, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu andava muito em sebo, em banca de revista usada, em calhe, nunca encontrei nenhum exemplar do Albatroz. E pouco sabia do Gelati também, pouco sabia. Aí o que aconteceu? Por volta de 78, 79, apareceu essa nova edição do Historieta. Já capinha colorida e tal. Esse fanzine é de um pesquisador e roteirista de quadrinhos chamado Oscar Kern, que é gaúcho também. Provavelmente tinha contato com o Gelati. E aqui, na última página, ele fala do livro do Diamantino, não fala, mas você subentende que ele não tinha posto muita coisa, né? Deixou de fora. E tem uma figura do Homem-Força, que é o principal personagem do Gelati, e fala da revista Albatroz. Quer dizer, foi um passo a mais para eu conhecer o trabalho do Altair Gelati. E é isso. Então a minha história com o Altair Gelati é essa, é uma história de procura, né? Ele imprimia, em média, 6.000 exemplares do Albatroz, que é uma quantidade grande. Se você pensar que as editoras paulistanas de revistas de terror imprimiam, por estimativa, não se sabe ao certo, mas julga-se que imprimiam 30.000 exemplares. Então o Gelati sozinho fazia 6.000. Com a revista já impressa, e com o fato do Altair não ter ficado com os exemplares que havia publicado, Rogério recebe o contato de uma pessoa que estava disposto a ceder alguns números. Rogério aproveita a ocasião para iniciar uma campanha de recuperação da coleção Albatroz para Gelati. Eu aproveitei o lançamento das revistas, sabendo que o Gelati não tinha mais as coleções dele, para fazer uma solicitação em público, né, uma campanha de arrecadação de revistas Albatroz, para que o Gelati pudesse recompor a coleção dele e deixar esse legado para os filhos, né? Então eu lembro que até uma pessoa fez contato comigo e conseguiu fazer a doação de algumas revistas, que até marquei com ele lá na casa do Gelati, e fizemos a entrega dessas revistas em mãos lá para o Gelati. O Gelati ficou muito feliz, porque ele tinha muito poucas revistas. Então, seu Altair, com muita alegria eu lhe passo essas revistas que estavam sob minha guarda, agora vai ficar sob a guarda do legítimo dono. Muito obrigado, apesar de que não existem palavras para agradecer tanta bondade. Pessoal, se você está nos vendo agora e você tem algum exemplar de Albatroz e gostaria também de fazer uma doação para que a gente consiga fornecer para o Altair uma coleção completa, entre em contato, manda uma mensagem pela página da Vintage Comics que a gente dá um jeito de entregar essas revistas aqui para o Altair.
Valeu, obrigado. Em seus últimos anos, Gelati reviveu seus dias de glória como quadrinista, dando entrevistas e comparecendo a eventos. No lançamento da revista Gibi X número 2, que foi feito ali num local para eventos do Mississippi, o Gelati me surpreendeu porque ele pediu lápis, pediu caneta e começou a desenhar. E prontamente começou a dar uma aula de desenho, dizendo como é que se fazia as partes do corpo, como é que se desenhava. E aquilo ali me pegou de surpresa e foi uma surpresa para todo mundo. Ele acabou dando uma aula ao vivo ali para todos os presentes. A revista número 2 estava com boa repercussão. E no final de 2019, a campanha para a revista de número 3 foi lançada. As coisas iam bem, até que em janeiro de 2020, a pandemia da Covid chega ao Brasil. As coisas ficaram estranhas e Rogério transferiu seu escritório do centro de Caxias do Sul para um quarto improvisado em sua casa. Quando a pandemia da Covid atingiu o Brasil, pegou todo mundo de surpresa e foi uma correria de reclusões, as pessoas indo para casa, pedindo para ninguém sair, somente quando necessário. Aquilo me deixou meio apreensivo porque me cortou o trabalho que eu vinha fazendo, eu já estava projetando o lançamento de mais uma revista e aí o futuro ficou meio incerto. E os eventos públicos de divulgação, então, não seriam mais possíveis e eu não sabia o que podia acontecer e o que estava por vir. Rogério altera o editorial da revista e faz menção a um filme de Charlton Heston. Para ilustrar o editorial, faz um desenho figurativo do Homem-Força, combatendo o vírus da Covid. A revista Gibi X número 3 atrasou, mas chegou às bancas em maio de 2020, ou melhor, aos Correios, pois se as bancas já eram uma instituição em extinção, a Covid acabou com o que restava de esperança dos leitores na via pública. A venda em sites especializados se intensificou, mas a empolgação diminuiu, tanto que o quarto número demorou cerca de 1 ano para ser publicado. Por volta de setembro de 2020, Rogério recebe uma ligação estranha de Gelati, o qual não encontrava pessoalmente desde que as quarentenas o deixaram recluso por motivo de segurança. Eu achei aquilo muito estranho porque ele estava em quarentena por causa da saúde dele e eu não conseguia imaginar o que é que ele poderia querer me falar ao vivo no meio da quarentena da pandemia. Rogério estranhou, pois Altair o chamou para conversar pessoalmente. Ele não fazia ideia que receberia uma notícia aterradora. O Gelati me chamou lá para ir na casa dele. Não ia ser para me dizer que ele tinha pego o Covid, né? Só se ele queria compartilhar a Covid dele comigo, não fazia sentido isso. Mas a notícia era bem pior. Gelati havia descoberto um câncer e estaria morrendo, e chamou Rogério para se despedir. Foi um momento bastante emocionante e triste na vida de Rogério. Eu não sei porque que me emociona tanto, porque eu acho muito piegas eu falar que ele era como um pai e tal, porque não era, a gente não tinha uma convivência íntima assim, mas a relação era. A diferença de idade poderia ser, né, de pai para filho. Mas a notícia foi terrível. Aquilo ali acabou com os planos. A campanha da revista número 4 já estava em andamento, mas a razão da realização das revistas estava partindo, e com ele, a motivação de Rogério. A evolução da doença foi muito rápida, e no dia 25 de outubro de 2020, Altair Gelati parte para sua última e desconhecida aventura. Abalado, Rogério faz um desenho do Homem-Força e envia para a repórter Ciliane Vieira, do jornal Pioneiro, que presta uma belíssima homenagem de página inteira no jornal que havia noticiado várias vezes as glórias de Gelati. Eu peguei aquele desenho,
que eu havia feito do Homem-Força e feito uma montagem do Homem-Força lá lacrimejando, triste, né? E falei pro Wilson, Wilson, mostra pro Gelati o desenho, num impulso, assim, sem pensar, né? Depois de algum tempo, no dia da morte do Gelati, eu fiquei sabendo que o Wilson teve a ideia de mostrar esse desenho. E quando ele estava indo, ele pensou assim, não vou mostrar pro meu pai o personagem dele triste, né? O cara que representava a força. E naquela hora ele mudou de ideia e mostrou o personagem dele dando aquele soco no vírus da Covid. Diz que o Gelati deu um sorriso, foi a última coisa do trabalho dele que o Gelati viu. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida. O que se move e o que nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida. O que se move e o que nunca vai se mover. Se mover. O passado está escrito nas colunas de um edifício, ou na geleira onde um mamute foi morrer. O tempo engana aqueles que pensam que sabem demais, que juram que pensam. Existem também aqueles que juram sem saber.